Bom dia! Gente, eu estou muito honrada. Olha aqui, ó. Temos Luciana. Vamos ver se eu acerto. Luciana e Sueli são de São Caetano, tá certo? A Sueli eu tenho certeza. A Luciana eu acho que também é amiga da Gabi. Mas já é nossa também. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Muita gente chegando. Muito bom, muito bom. É isso aí. Olha aí quanta gente chegando aqui. Ah, moravam no mesmo condomínio, vizinhas. Que delícia. Muito bom. Gente, eu já tava com saudade. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tive a sensação que faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu acho que o fim de semana foi tão intenso que... eu acho que é isso. Bom dia de São Paulo, Taline Trindade. Bom dia. Bom dia, Dé de Claremont. Dé. Ontem eu fiquei com a vontade de morar em Claremont. Bom dia, marido. Bom dia, cunhado. Vocês têm cunhados? Não é torto, né, cunhado? Mas é cunhado. Cunhado da vida. Muito bom. Muito bom. Vamos chegando todo mundo. Eu vi uma casinha. Não era uma casa, é tipo um rancho, né? Mas daí eu fiquei com vontade. Muito bom, meninas. Bom dia, Loren. Que bom que você tá aqui. Vamos lá, vamos chamando as amigas. A Paroli, bom dia. Vamos... Imagina. Ai, bom dia, tesourinho. Imagina se a gente é vizinha. Gente, eu tô... Conheço um corretor bom. Ai, muito bom. Gente, eu tô hoje com muito calor. Tô começando um tempo aí de um novo... Vou fazer um pouco de exercício, né? Fabi! Gente, Fabi, que honra! Que bom! E eu tô já suada, já comecei, ó, gente, já fiz ginástica hoje. Fiquem orgulhosos, por favor, eu preciso de apoio. Já fiz cafezinho. Assim, e tô aqui. Muito bom. Dudinha, bem-vinda. Que delícia ter todas vocês aqui. Muito bom. Eu tô... Você tá vendo, Gabi? Tô firme, Gabi, 2 dias. Comecei ontem, né? Mas vocês vão ver. Espero que vocês vejam aqui nessa câmera. Eu tô... Ontem, quem viu, eu coloquei nos meus stories uma música tipo, do anos 2000. Eu me senti um pouco velha, porque eu lembro, tipo, já ser adulta e gostar dessas músicas. Ela é um country, um gospel country, chama Point of Grace. E depois eu compartilho, tá lá nos meus stories, e fala do Circle of Friends. E eu gostei tanto porque é uma canção que fez parte da minha história por muito tempo. Eu sempre gostei muito. Elas eram 4 mulheres, acho que agora são 3 que cantam juntas. Point of Grace chama. E fala isso, que a gente tá lá uma pra outra. E essa é a sensação que eu tenho aqui dos nossos encontros, que a gente tá uma pra outra. E às vezes tá mais perto, mais longe, mas estamos juntas. Muito bom ter todo mundo aqui. Muito bom ter esse ambiente de paz. Muito bom ver o Senhor nos movendo pra buscar a vontade dele, dentro das nossas imperfeições, né? E da nossa da nossa vulnerabilidade, a gente vai encontrando o consolo no Senhor. E eu tô muito feliz, viu? A gente continua, vamos lá, 10:05. A gente continua estudando Home Experience, tá? Continuamos aqui estudando sobre a mesa. Quem fez uma mesa? Quem conseguiu fazer essa semana umas mesas legais? Eu vou em casa. Tem alguém aí que conseguiu fazer?
Além da Páscoa. A Páscoa é mais fácil, a gente meio que tá treinado. Mas alguém conseguiu lembrar de fazer uma mesa bacana? Importante, eu também. Eu consegui, gente, comprar um guardanapo na Amazon. Fica a dica. E uma coisa que eu acho que fica super bonito à mesa é um guardanapo bonito. Às vezes você não precisa fazer nada, mas você tem um guardanapo bonito. E de papel mesmo, que é mais simples. E eu consegui fazer. E ficou bem legal. Então, se você quer achar, porque a gente não tem, né? Quem tá aqui nos Estados Unidos não tem Marshalls e tal. Na Amazon eu achei. Muito bom. Gabi, ajuda a Miriam a entrar. A Miriam quer entrar, gente. Ajuda a Miriam a entrar. Que bom, Dé. A gente faz bem, não faz? Faz bem a gente... Eu deixei ali a mesa, as crianças estão levantando pra tomar café. E eu deixei a mesa prontinha ali. Mas é isso. A gente tem estudado sobre isso, sobre a importância da nossa postura. E no domingo, não sei quem assistiu o culto da vida no domingo, tá no YouTube, você consegue assistir lá inteiro, tá disponível. Foi muito forte pra gente. Por 2 motivos. Assim, eu não sei se quem tá aí desse lado consegue entender o que a gente tem sentido do que Deus tem feito através desse tempo. Eu conversei com a minha mãe essa semana, e aliás, mami está aí. Eu conversei essa semana com ela e tava falando que muitas vezes eu fico me perguntando se essa realmente é a postura correta. Porque eu tenho acumulado memórias de coisas boas que o Senhor tem feito, que eu não me permito acumular as coisas ruins. Então tem coisas ruins acontecendo. Tem amigos nossos que estão doentes. A gente tem tido notícia de gente que tá perdendo amigos, que tá perdendo situações, que tá tendo dificuldades financeiras. Todos nós estamos passando por essas situações. Mas eu há algum tempo já, na verdade há alguns anos, eu peço pro Senhor que eu quero ter boas memórias da vida. Eu quero ser uma pessoa que lembra das coisas boas. Então, nesse tempo, a gente já tá praticamente um mês, aqui nos Estados Unidos a gente acho que já tá um mês fechado, em casa, né, sem poder fazer a vida normal. Aqui a gente pode sair para correr, a gente pode ir no supermercado. Então existem outros lugares, por exemplo, na Europa, você não pode sair nada na rua, não pode. A pessoa fica literalmente dentro de casa. Aqui a gente tem um pouco mais de mobilidade. A gente tem saído para fazer os cultos, para fazer algumas atividades fora que não tenha contato, né, de interação. Mas a gente tem um mês que a nossa vida mudou. E o que eu tenho pensado muito é que quando eu volto e tentar pensar nas memórias que eu tenho desse tempo, eu não tenho memórias ruins. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Eu tenho feito eu acho que é um exercício mental de buscar o que Deus tem feito positivo. Então, é isso aí, Lu. Esse é o tempo de exercitarmos o trazer à memória tudo que nos traz esperança. Então eu resolvi guardar, e hoje não é nem mais um esforço. A gente teve situações difíceis, a gente tá vivendo situações difíceis, a gente vive situações de conflito, a gente vive situações que saem do nosso controle. Mas na minha mente, o que eu tenho guardado são as memórias boas. Eu penso e falo assim, o que tem acontecido? E eu falo, gente, mas olha, Deus proveu isso, e Deus proveu aquilo, A gente tá fazendo os cultos online, e na primeira semana, logo que começou, a gente falou, meu Deus, como nós vamos fazer? Bom, pensando e falando, bom, a gente faz a transmissão pelo celular, que é o equipamento que a gente tinha, e aí Deus levanta os barrancos, que tem sido uma bênção na nossa vida. O pessoal do Orlando em Revista, se você não segue lá. E eles colocaram à disposição do reino. É uma generosidade. E a gente tem visto, as pessoas estão trabalhando arduamente. A nossa equipe de mídia trabalhando arduamente. A equipe toda da igreja trabalhando. É sobrenatural ver o cuidado de Deus durante esse tempo. E eu quero começar hoje te animando a buscar o sobrenatural. Buscar olhar o sobrenatural. Não o que você vê com seus olhos, sabe, carnais. E aí, quando eu tava pensando nisso, todo esse exercício que eu tenho feito na minha mente, tudo que eu tenho pensado sobre esse tempo,
E aí eu liguei quando o Antônio estava pregando no domingo e ele falou sobre as mulheres. E ele disse que eram as mulheres do Vida Coffee que ficaram lá na frente do túmulo esperando Jesus sair. E então eu queria ler com vocês, então, Marcos 16, tá? No capítulo 15, Jesus é crucificado. Então, a partir do versículo 40, as mulheres veem que Jesus é levado para o túmulo. José de Arimateia envolve o corpo com linho e deposita a Jesus dentro do túmulo. O versículo 47 diz assim: José pôs uma grande pedra na entrada, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram o sepultamento. Então essas mulheres estavam lá observando o sepultamento. Elas estavam cuidando para que as coisas fossem feitas da melhor forma. E esse é o primeiro assunto que eu quero falar. Porque muitas vezes a gente tem a nossa cultura nos faz parecer ou faz sentir que o cuidado para que as coisas estejam bem feitas é um peso pra gente. Então, mas tudo sobra pra mim. Se eu não organizar, e eu tô falando em primeira pessoa, tá? Não tô falando de você, tô falando de mim. Se eu não me organizar, não sai nada. Se eu não fizer tal coisa, se eu não falar o que tem que fazer, eles não fazem. Se não fizer, não vai fazer do jeito certo. E a gente tem esse barulho, sabe, na nossa mente o tempo inteiro, de que parece que tá sobre nós, como se estar sobre nós o cuidado de que a coisa está acontecendo bem feita fosse um peso. O verificar o andamento dos projetos de casa, as coisas que estão acontecendo, como se fosse uma obrigação chata. O ver se o seu filho no homeschool tá fazendo a lição é chato, é como se, é muito chato. Ai, por que isso tá sobre mim? Mas ver que precisa passar aspirador, e eu tô falando de formas gerais, né? Talvez isso seja diferente no seu ambiente, ou você faz sozinha mesmo, ou a gente sempre se sobrecarrega e toma isso como alguma coisa muito ruim. Tá sempre sobre a mulher, e sobre a mulher é muito ruim, e a gente fica repetindo esse discurso, e a Bíblia fala de que quanto mais a gente fala, mais a gente acredita, porque há poder nas nossas palavras. Então, quanto mais você reclama, quanto mais a gente fica tocando nessa tecla, tá tudo sobre mim, como se fosse uma coisa negativa, mais isso é realidade pra você, mais isso se torna um peso. Eu comecei falando que eu comecei fazendo ginástica, ontem eu fiz, hoje eu fiz, tô firme aí. Por quê? Porque eu tenho alguém comigo que falou, vamos lá, eu tô com você e a gente vai fazer. Então, quando a Bíblia fala de que um segura o outro, de que o cordão de 3 dobras não se solta facilmente, é porque quando nós estamos em mais, quando nós olhamos juntas, a gente consegue crer no que os nossos olhos não enxergam. Eu achei muito interessante nesse texto que aqui, capítulo 47, fala: Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam o sepultamento. No capítulo 16, o próximo versículo diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Então, elas estavam juntas, tendo certeza que o mestre, no túmulo, estava sendo colocado onde ele deveria. Isso na sexta, tá? Depois da crucificação, depois de um dia duro, depois de um dia difícil. Eu não tô falando que elas não estavam sofrendo. Elas sofreram. Aquilo tinha sido doloroso. Era o mestre, que elas amavam. A Bíblia fala que as mulheres faziam parte do ministério de Jesus, muitas delas contribuindo com dinheiro. Porque quando a gente olha lá em Provérbios, por exemplo, que fala da mulher virtuosa, ela trabalha, ela faz dinheiro, ela sabe investir. Então a gente não tá falando aqui de questões domésticas e de uma mulher que ela é completamente alheia ao que tá acontecendo na sociedade. Pelo contrário,
A gente tá falando de mulheres que tinham dinheiro para investir no ministério de Jesus. Olha que doido. Olha que contracultura. Porque para muita gente, e muitas vezes é considerada aquela mulher que é crente, aquela mulher que acredita em Deus, aquela mulher que vive uma vida de oração, que busca ser uma mulher de Deus, ela é uma, sei lá, né, uma pirada, ou ela tá fora da sociedade, ou ela... Não, pelo contrário. Elas eram mulheres, a mulher do Provérbios 31, a gente ainda vai falar um pouco sobre essa mulher, a mulher de Provérbios 31, ela tá falando sobre guardar dinheiro, sobre fazer a coisa acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado para não pôr uma imagem que ela não existe. Essas mulheres aqui, elas terminam elas vão lá para ter certeza que o sepultamento está sendo bem feito. No sábado, Maria Madalena e mais 2 voltam para embalsamar Jesus. Pensa assim, o mestre morreu. Os discípulos estavam escondidos. Tinha um que tinha traído. O outro tinha negado. Eles estavam sofrendo, eles não sabiam o que fazer. Essas mulheres falavam, vamos lá, agora é hora da gente fazer. Elas têm certeza, José de Arimateia prepara o corpo e põe lá. Elas embalsamam esse corpo. E no domingo de manhã, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Olha isso. Elas se preocuparam com que as coisas fossem bem feitas. Elas foram lá e fizeram um trabalho que não era simples. E no domingo de manhã, no terceiro dia, elas, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Por que elas foram ao túmulo? Provavelmente, se tivesse um grupo de WhatsApp da Maria Madalena, da Maria, mãe de Tiago e da Salomé, falasse, gente, vamos lá. A gente tem que fazer o que tem que ser feito hoje. Mas, Jesus tinha dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Os discípulos estão lá com medo. Nós vamos fazer o quê? Vamos ficar reclamando dos discípulos? Nós vamos ficar falando, nossa, que horror, isso era trabalho deles. Eles que foram os escolhidos para andar com Jesus. Eles que tinham que fazer isso. Eu não vou ter que fazer, eu vou lá acordar cedo para ir lá. Não, eu não. Alguém que faça. Lembra que a gente falou sobre isso na outra semana? Alguém que faça. Alguém que se preocupe com isso. Não, elas tomaram. Elas viram Jesus no túmulo. Elas trouxeram especiarias para que Jesus fosse embalsamado. Elas se preocuparam com os detalhes. Mas isso não fez com que elas tirassem o olho da promessa que Jesus ia ressuscitar. O que eu quero te lembrar hoje? Por que eu tô falando disso? O versículo 3 termina assim: estavam preocupadas e diziam umas às outras, quem irá rolar a pedra do túmulo pra gente? Presta atenção. Elas fizeram um trabalho que não era simples. Elas fizeram o que elas tinham que fazer no dia da dor. Elas fizeram o que elas tinham que fazer no dia da espera. E elas fizeram o que elas tinham que fazer no dia da ressurreição, do cumprimento da promessa. Será que talvez no mundo de hoje isso não seria tratado como lá vai, ó, esses homens não fazem nada. Isso aqui não é pra eu fazer não, eu não vou. Deus deu às mulheres, a essas mulheres, pela postura delas. Elas ganharam o direito, elas estiveram lá. A Bíblia fala, em outra versão, diz assim, que elas compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Olha a preocupação do detalhe. Existiu o impossível, isso aí, a preocupação com o impossível não as parou. Era impossível aos olhos naturais. Então elas fizeram o que tinha que ser feito no dia que não tinha ainda o cumprimento. O sábado é o tempo da espera. O sábado é um dia, presta atenção, o sábado é um dia
que você tem que ficar em casa fazendo o que você tem que fazer e fazendo do melhor. Essas mulheres podiam ter falado, bom, eu já tenho certeza que ele tá lá, né? Tenho certeza que ele tá lá. Vamos ficar em casa, vamos ver. Se Jesus for ressuscitar mesmo, a gente vai ver agora se ele é Deus mesmo, porque não vai se ele falava a verdade. Se ele for ressuscitar mesmo, a gente vai ficar sabendo. Alguém conta. Isso aí é responsabilidade dos discípulos irem lá olhar. Quando você passa uma coisa que Deus te deu para que outro faça, você perde a oportunidade de ver o milagre acontecer diante dos teus olhos. E a gente vive numa sociedade que parece que tá falando pra mulher um tempo inteiro, não, isso não é sua responsabilidade, não, isso você não precisa fazer, ou não, isso manda pra alguém fazer, ou... Olha o privilégio que essas mulheres tiveram. Elas devem ter feito assim, ó, tá doendo, né? Mas nós vamos ficar aqui. Ai, meu, eu vou embora, eu não aguento ver Jesus. Fica aqui, amiga, vamos lá. Fica aqui na sexta-feira. Vamos lá, a gente tá aqui com ele. Ele tava com a gente, nós vamos ficar firmes. No sábado de manhã, deve ter rolado uma mensagem. E aí, amigas, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos comprar perfume? Pô, mas ele morreu. Por que a gente vai lá por perfume? Não, vamos lá, meninas. Vamos lá, anima. Levanta da cadeira, vamos lá, Maria. Salomé. Eu sei que você tá triste, eu também tô. Não queria que ele tivesse morto, mas ele falou que ia ressuscitar. Então a gente vai lá passar perfume, a gente vai lá investir tempo, investir dinheiro. Porque a gente não vai ficar olhando pro que o nosso olho vê. Ele disse que vai ressuscitar. E no terceiro dia, elas acordam antes do sol raiar. Porque a Bíblia fala que assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Quer dizer, elas se prepararam, né? Chacarro não. Elas começam o dia indo ao túmulo e conversando. Então, ó, vamos lá, a gente vai pra lá, mas quem vai rolar a pedra? O que é isso? Que é isso? É a convicção de que ele ia ressuscitar. Elas estavam pensando, pô, a pedra é muito grande. Mas quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido tirada. E elas falam, meu Deus do céu! Quem que tirou a pedra? Roubaram? O que aconteceu? Mas o anjo diz, não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Olha o privilégio quando a gente para de reclamar, para de ser dirigidas pelas nossas emoções, mas toma a atitude do que a gente tem que fazer com alegria. Elas foram e deram um passo muito maior do que lhes seria obrigado. Elas foram lá sem saber como iam rolar a pedra. E elas falaram, e agora? Como é que a gente vai fazer? E agora? Como que isso vai acontecer? Como é que isso vai fazer? E o anjo falou, não fiquem com medo. Vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. E elas fugiram do sepulcro porque estavam com medo, mas não disseram para ninguém. Porque elas foram fiéis no compromisso que elas tinham que ir, de a gente vai lá, a gente vai cuidar, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Elas tiveram o privilégio de encontrar Jesus. Ai, será que você tá aproveitando esse momento da dor e da espera para viver o milagre, de saber que a notícia de que o milagre chegou, você vai ser a portadora? Você pode ser a portadora da notícia do milagre. Muito mais do que ser a portadora da notícia da sua própria tristeza, do seu próprio...
A gente tem uma tendência, o em inglês a gente chama self-pity, essa autopiedade, sabe? Ai, tadinha de mim porque eu estou passando por isso. Ai, tadinha de mim que tenho que comprar os perfumes. Ah, olha o privilégio que essas mulheres tiveram. Elas foram as primeiras a saber que Jesus tinha sido ressuscitado. É muito lindo. É muito lindo. Mateus conta essa história no capítulo 28. E o versículo 8 diz assim: as mulheres, o anjo conta para elas que elas têm que sair, e a palavra fala assim: as mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo, correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou e disse: paz seja com vocês. Elas se ajoelharam, abraçaram os seus pés e adoraram. Jesus disse: calma, vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois vou me encontrar com eles. Ter o acesso direto à promessa, ter o acesso direto à palavra de vida, ter o acesso direto ao Senhor, muitas vezes vai falar: mas Deus está falando isso comigo. Mas Jesus me escolheu para falar isso para alguém. O que nesse tempo de espera, que tipo de relacionamento você está tendo com o Senhor, para que você o encontre e você seja a portadora de boas notícias. Você seja o portador de boas notícias. Que exemplo dessas mulheres. Uau. Uau. Eu tô muito... Quando eu tenho lido esse texto da crucificação e da ressurreição por alguns dias, e cada vez que eu leio, minha mente faz uou! Porque tanta coisa preciosa, gente. A gente tá sendo bombardeada o tempo inteiro, como que se a gente tivesse que ser a chata, ser a que reclama, porque tá todo mundo reclamando. Enquanto tá todo mundo reclamando, enquanto tá todo mundo escondido, você pode se assegurar que as coisas estão sendo bem feitas. Você pode se assegurar que os seus filhos estão estudando, estão aprendendo coisas. Você pode investir, como essas mulheres investiram e compraram perfumes para embalsamar o corpo. Você pode ser aquela que tem a boa notícia. De repente você tem a boa notícia que o seu filho aprendeu a fazer tabuada. Você tem a boa notícia que seu filho conseguiu tirar 10 num projeto que para ele era difícil. Ah, mas por que eu? Porque foi Deus que te escolheu e você tem o privilégio, se você continuar firme, você tem o privilégio de ser a portadora da boa notícia. Se essas mulheres não tivessem ido até o túmulo, se essas mulheres não tivessem ido comprar e cuidar das especiarias para embalsamar Jesus, se elas não estivessem firmes e no domingo estivessem lá, no túmulo, pensando como elas abririam a pedra, elas não seriam as primeiras a saberem que Jesus tinha sido ressuscitado. Se você abrir mão do cuidado, se você abrir mão porque é muito chato, porque isso aqui não dá pra viver, porque se você escolher viver essa vida pesada, como tem tanta gente fazendo, você perde a oportunidade de ser a primeira pessoa a ver que o milagre aconteceu, que existiu ressurreição. Agora, para que você veja isso, para que você desfrute dessa primeira essa boa notícia, de ser a primeira portadora de boa notícia, você tem que estar lá, cuidando. E isso não é um handicap, isso não é uma coisa ruim para você, isso é um privilégio. O privilégio de cuidar, de estar atenta. Quantas vezes eu escutei mulheres falando: não, mas eu tenho que trabalhar, eu queria ficar em casa. E você tá em casa. Quantas de nós perdemos momentos porque a gente estava trabalhando? Eu perdi momentos por causa de trabalho. Momentos duros.
Meus filhos muitas vezes foram prejudicados por causa de trabalho. Hoje eu tô em casa. Eu vou escolher reclamar? Ou eu vou escolher dar graças a Deus porque eu vou ver com os meus próprios olhos a ressurreição das coisas que eu não estava vendo, que estavam mortas? Ou será que eu vou ficar em casa e eu vou ver o privilégio que eu tenho de cuidar e de perfumar e de cuidar das especiarias, de investir para ser parte do milagre? Poder abraçar os pés de Jesus e falar, uau! Poder abraçar o meu marido e falar, uau, que a gente está vivendo provisão. Poder abraçar os meus filhos e falar, uau, estamos mais um dia saudáveis. Ou falar, uau, o Senhor vai estar conosco no meio da dor, da enfermidade. Ou falar, uau, a morte já foi vencida, no céu a gente tem vida eterna. Uau, qual é a minha escolha? Qual que é a sua escolha? A gente muitas vezes fica pedindo do outro. Né, Sarinha? Quem quer ser amado, ama. Quanto você tem dedicado ao ambiente, a quem Deus colocou perto de você? Talvez seja o seu marido, talvez seja a sua casa, talvez você não tenha marido agora, não tenha filhos, esteja sozinha. Ainda assim, Deus vai colocar coisas que precisam ser cuidadas por você. Talvez são papéis que você precisa arrumar. Talvez são situações que você precisa encarar com você mesma. Talvez você precisa se encontrar na palavra de Deus e no consolo, correção. Talvez você precisa de arrependimento, de entender que você tem feito toda a sua vida só para você. E que você acha, dentro da altura do seu conhecimento, que você tá ótima. Afinal de contas, religiosamente a gente está cumprindo. E Deus parou o mundo para falar, para. E presta atenção e põe ordem na sua casa, começando do seu coração, da sua mente. Reconhece os seus pecados, reconhece o pecado de autoafirmação, reconhece o pecado de se achar que é suficiente sozinha, que é o seu trabalho que paga as suas contas. Não é o seu trabalho que paga as suas contas, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. A gente precisa voltar para o lugar, sabe? Voltar para o que importa. Parar de querer viver uma vida religiosa. Quantos de nós vivemos essa vida? Não, preciso fazer. Não é fazer, é sobre ser. Tá todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo. A doença não tem como você escolher. Tem gente de alto nível que tá ficando doente, gente. A gente acabou de ver. Tem várias pessoas super influentes no mundo que estão morrendo. O primeiro-ministro da Inglaterra quase morreu, tava no UTI, agora saiu. E tem gente pobre também. Porque Deus mostrou, falou assim, vocês estão fazendo toda a organização errada, todos vocês são iguais. Preste atenção porque é uma mensagem para todo mundo. Para de ter, tadinho de mim que tô sofrendo, tá todo mundo sofrendo. A diferença que você vê em quem tá vivendo melhor ou pior esses dias depende de onde tá firmado. Porque se eu ficar afirmando no que a internet está dizendo, ou nas minhas próprias inconformações, se é que essa palavra existe, com a situação, eu vivo uma vida miserável. Mas se eu quero viver a vida abundante, eu vou trazer à minha memória o que traz esperança. E vou viver o que a palavra me diz. Eu vou viver o que Paulo disse, que ele aprendeu a ser feliz quando ele tinha muito e quando ele tinha pouco. Quando ele estava comendo coisa forte, quando ele estava comendo ovo. Quando você podia comprar salmão e quando não tem que fazer arroz. E ainda assim, ainda no momento de maior escassez, o milagre chega, porque Jesus morreu. E ele modelou pra gente, eu vou morrer por amor. E ele naquele momento não tinha nada. E os discípulos, de repente, não tinham mais nada do que eles acreditavam. Lembra que os discípulos deixaram tudo? Fala, mas agora eu não tenho mais nada. Porque inclusive quem eu confiava morreu. Eu não vivo por isso, eu vivo na promessa da ressurreição. E ele ressuscitou, e ele tá vivo. E eu e você, hoje a gente tem a oportunidade de viver isso. De viver baseado no cumprimento da promessa que Jesus disse. Eu vou morrer, tá escrito. O cordeiro tem que ser sacrificado. Pelo perdão da Érica, que um dia ia estar lá nos Estados Unidos. Ia pecar, precisava desse perdão. Então eu vou morrer por causa dela.
ou de qualquer um de nós, de qualquer, independente da nossa etnia, independente da nossa condição social, independente de onde você mora, independente do seu sucesso financeiro ou não, do seu sucesso emocional ou não, todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus, e a gente só encontra essa glória, a gente só encontra ressurreição, a gente só encontra possibilidade de viver na eternidade quando a gente reconhece o que Jesus fez na cruz, o que a gente comemorou há 2 dias atrás. Pega essa oportunidade que você tem hoje, de ser como essas mulheres. Faça o que Deus colocou na sua mão hoje. Hoje tem que fazer coisas que são chatas. Hoje tem que investir em coisas que talvez você não investiria porque parece que não vale mais. Continua. Hoje você tem que acordar cedo para ir lá e verificar o túmulo e ver como que vai ser feito. Hoje. Esse é o dia. Faça o que Deus colocou na sua mão. Deus mandou você hoje cuidar de filhos que estão fazendo homeschool? É hoje. Deus mandou você cuidar de criança pequena? É hoje. Você não tem mais crianças pequenas? Os seus filhos já estão vivendo outras histórias que eles escolheram? Hoje você tem como ajoelhar e orar e cobri-los em oração. Hoje. Não é quando isso acabar. Não é quando isso mudar. Não é quando a situação virar outra. É hoje. Hoje você pode ser como Maria Madalena, como Salomé, como essas mulheres. Hoje. Então eu quero te incentivar a não ficar sozinha. Hoje a gente tem internet. Hoje a gente tem como falar. Imagina se a gente não tivesse, a gente ia escrever carta, né? Mas hoje você tem a possibilidade de pegar o que a palavra de Deus nos ensina. Fique juntas. Ela não estava sozinha, essas mulheres foram juntas. Elas foram juntas, elas passaram por isso juntas. Nós estamos juntas. É uma ajudando a outra. Não fique sozinha. Não alimente as minhocas da sua cabeça. Peça ajuda, manda mensagem pra mim, manda mensagem pra uma amiga sua que te chamou, levanta e fala, hey, tá aí? Preciso tomar um café com você. Essa semana eu tomei café com uma amiga, falei, vamos por um cappuccino? Vamos, eu preciso conversar. Você precisa conversar. Elas se ajudavam, elas estavam lá e elas viram juntas o cumprimento do milagre. Porque às vezes a gente sozinha não consegue enxergar, mas quando a gente tá com alguém que fala, vai, não desiste. Não desiste. Estamos juntas. Naquele que ressuscitou é que a gente pode todas as coisas. Sozinhas a gente não consegue. Na sua força vai ser difícil. Na sua força talvez você não sinta que você é suficiente. Mas o Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, está aqui hoje, está falando para você. Você pode. Ah, mas não é a circunstância que você queria? Não. Não era aquilo? Não, mas nesse momento eu posso escolher ou ver isso como uma tragédia da minha vida, ou ver esse momento como uma oportunidade para voltar o meu coração para o que importa e falar, Senhor, aqui está o meu coração. Toma ele todinho. Eu te aceito como Senhor. Quem é o Senhor é aquele que manda. E ele manda. E ele transforma o seu coração. E ele muda as situações. Ele muda o seu olhar. Ele muda a sua possibilidade de ver as coisas. Porque a partir daí você vai viver uma vida abundante. Como é que você viveu? Eu quero ser aquela que dá testemunho de milagre após milagre durante a quarentena. Eu não vou ser a que vou falar que ele foi o pior tempo da minha vida. Eu decidi, assim como eu decidi por Cristo, eu decidi que esse tempo vai ser um tempo de contar milagre. Eu só conto milagre se a coisa não tá boa. Se a coisa tá boa, eu não preciso contar milagre. Né? Se eu tenho tudo, eu não preciso contar milagre. Eu só preciso contar... Eu só conto milagre que Deus fez muito além do que eu podia imaginar quando faltou. Porque daí não é na minha força, é na força dele. É mais do que as minhas capacidades. E não é um exercício mental. Não é só um exercício de... eu vou conseguir fazer isso. Não, não é sobre você conseguir. É sobre que a tua força não está em você. Está no
Senhor. É em Deus que você tem essa força. Não ache que é um exercício de emoção. Porque na emoção a gente se cansa. Mas nele tem força, nele tem fortaleza. Então eu queria convidar você a ter um tempo de oração, 1 minuto. Para que você peça para o Senhor que você viva realmente essa confiança nele. Que você entenda realmente que você precisa de redenção nele. Que você não é capaz de por você, nada do que você faça faz com que você consiga a salvação. A salvação só existe quando a gente reconhece que foi Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados e nele tem salvação. Salvação não é algo de merecimento, salvação é algo de graça, de misericórdia. Então hoje você tem essa oportunidade de viver graça e de viver misericórdia, porque você fala, eu vou viver essa vida hoje. Talvez eu já estou 1 mês em casa e ainda não tinha entendido que o meu chamado é para ser Maria Madalena, ir lá e ficar firme, continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer na minha espera. Ok? Fica firme. E eu tenho uma excelente notícia. Quando você cuida de alguém, você é fortalecida. Essas mulheres saíram correndo para contar para os discípulos. E a fé delas foi fortalecida. Conte para alguém a boa notícia que Jesus é vivo. Conte para alguém a boa notícia de que ele ressuscitou. Conte para alguém os milagres que ele tem feito. Busque, escreve os milagres que você está vivendo nesses dias. E você vai viver alguma coisa sobrenatural. Tá bom? Meninas, amanhã a gente tem uma super convidada para nossa live. Cecília Prado. Ela é uma estilista de São Paulo, amiga nossa, amiga de várias de nós daqui do Sisterhood. E venham aqui 10 horas da manhã, a gente vai pôr aí uma imagem para vocês compartilharem também com as amigas. Então ela vai contar, ela é uma mulher de Deus, ela vai contar como é a experiência dela de empreendedora, uma mulher de Deus que é empreendedora, que está esperando no Senhor. Então venham todas nós. Vaza Paulista comigo, gente, que demais. Nossa igreja do coração, a igreja mãe lá em São Paulo. Sarinha é muito bom, Sarinha também tem que entrar aqui comigo, a gente vai organizar esse horário. Então, amanhã às 10 da manhã, Cecília Prado aqui fazendo uma live comigo. E é isso, amo vocês. Se você precisa de oração, levante a mãozinha aí, manda um direct, a gente tem orado, Deus tem respondido. Nós temos visto Deus fazer coisas incríveis. E se você resolveu aceitar Jesus ou retomar o seu relacionamento com Ele, também me escreve. A gente pode orar com você, a gente pode acompanhar você nesse tempo, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e eu amo vocês. E até amanhã, 10, tá bom? Beijo.